Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, nossa aula de matemática, a gente vai falar de um tema que é bem legal. É redução e ampliação, tá? Isso sim faz parte da matemática. Vocês vão reparar que a gente pulou alguns conteúdos da apostila porque é divisão, tá? Então, antes de entrar na divisão, a gente vai treinar um pouco mais da multiplicação. Então, fiquem tranquilos que depois a gente volta naqueles conteúdos, tá? Eles são muito importantes, sim. E aqui na redução e ampliação, a gente vai lá na página 108, vamos colocar a nossa data do dia, hoje é dia 10 do mês 8, 10 de agosto. Então, aqui a gente começa com um questionamento. Observe as fotografias e identifique em qual delas ocorreu uma redução e em qual ocorreu uma ampliação do animal fotografado. Então, observem, crianças, a imagem A e a imagem B. Qual que ocorreu uma ampliação e uma redução? Um elefante de verdade, ele é desse tamanho que está aí na apostila de vocês? Não, ele é um animal enorme, né? Mas para poder reproduzir a imagem dele aqui na apostila, houve uma redução, tá? Então, aqui é o que houve a redução. Agora, e a formiga? A formiga, essa espécie de formiga aqui, ela é desse tamanho que está aí na apostila? Deus me livre, né? Uma formiga desse tamanho. Então, aqui, para poder visualizar bem a formiga, ela foi ampliada a imagem da formiga. Então, aqui houve uma ampliação, não consigo escrever aqui. Ampliação. Tá ok, gente? Então, vamos apagar toda essa rabisqueira. Aqui foi ampliada a formiga, aqui foi reduzida a imagem do elefante. Para que serve isso? Um exemplo de redução é ao fazer a representação dos lugares através de mapas, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, o mapa do Brasil, a divisão política do Brasil. É o Brasil dividido em seus estados, 26 estados e um Distrito Federal. Então, para representar o Brasil em um mapa, é preciso fazer uma redução do seu tamanho. Imagina como que ia desenhar o tamanho real, impossível, né? No mapa acima, cada 1 centímetro corresponde a 280 quilômetros nessa realidade. Essa é a relação entre o tamanho real do Brasil e o tamanho com que foi representado nesse mapa. Todo mapa tem uma escala, tá? Que é a representação entre o real com o papel, com o que foi desenhado no papel. Então, aqui está de 1 para 280. Quer dizer que cada 1 centímetro, se você pegar uma régua, cada 1 centímetro desse mapa aqui, ele corresponde a 280 quilômetros reais. A escala, ela está presente em todos os mapas, tá? Ó. Lembra aqui da Rosa dos Ventos, que vocês estudaram já? Também está presente em todos os mapas. E aqui, ó, eu tenho a escala. Então, nesse mapa aqui, ó, cada 1 centímetro aqui mede exatamente 1 centímetro. Podem pôr a régua aí de vocês. Quer dizer que cada 1 centímetro corresponde a 280 quilômetros da realidade. Então, para ser feito esse mapa, ocorreu o quê? Uma redução. Aqui nós temos um outro exemplo. Observe a planta baixa de uma casa, que é como se fosse a simulação de um desenho de uma casa. A gente chama de planta da casa, tá? Toda casa tem uma planta, crianças. Cada 1 centímetro nessa planta baixa equivale a 100 centímetros ou 1 metro. Aqui já é 1 metro, porque a gente está falando de casa, que é um espaço bem menor se comparar com um país. Então, aqui é metros, aqui é quilômetros. Então, aqui se a gente for ver a escala dessa casa, cada 1 centímetro corresponde a 1 metro. A planta de uma construção, conhecida como planta baixa, é uma forma reduzida de representação muito utilizada por arquitetos, engenheiros e pedreiros para executar uma obra.
Esses profissionais utilizam com frequência planta baixa para representar casas, apartamentos, condomínios e clubes, entre outras construções. Agora aqui a gente vai falar sobre a ampliação. Observem as imagens. Olha aqui que menininha mais linda. Foi retirado aqui um fio de cabelo, gente. Essa imagem aqui, ó, é a ampliação de um fio de cabelo dela. O fio de cabelo é super fininho, né, crianças? Nesta imagem, os fios de cabelo foram ampliados aproximadamente 450 vezes com o auxílio de um microscópio. Já pensou, gente? Aumentou aqui o fio de cabelo 450 vezes. Olha como que ele é. Aqui no outro exemplo, nesta outra imagem, o microscópio ampliou aproximadamente 250 vezes o tamanho do ácaro. Ó, ele está presente aqui nesse sofá. A gente não enxerga ele a olho nu. Mas se pegar um microscópio, ó, aumentou 250 vezes e pôde visualizar esse bichinho aqui. Note que só é possível perceber os detalhes de um fio de cabelo por causa da ampliação proporcionada pelo microscópio. O mesmo acontece com o ácaro. Só o enxergamos se a imagem for ampliada. Então, o microscópio ajuda muito, né? A gente já falou sobre microscópio lá em ciências. Vocês devem se lembrar, aqui tem uma curiosidade sobre ele. O microscópio é um instrumento utilizado para a observação ampliada de imagens, que o olho humano não conseguiria ver sem sua ajuda. Ele foi inventado por volta de 1590. Ó, faz tempo, hein? Devido ao seu poder de ampliação, o microscópio possibilitou o desenvolvimento de vários campos da ciência. Os primeiros microscópios construídos ampliavam 15, 20, 30 vezes o objeto de estudo. Atualmente, alguns microscópios chegam a ampliar até 1 milhão de vezes. A gente sabe que o homem é muito inteligente e ele consegue cada vez mais criar aparelhos mais modernos e eficientes, né? Aqui a gente vê na imagem um microscópio sendo utilizado em um laboratório. E aqui, crianças, olha que interessante. Veja as fotografias que foram tiradas com o auxílio de um microscópio. Isso aqui, ó, é um açúcar. Foi ampliado 32 vezes. Sabe aquele grãozinho minúsculo de açúcar? É essa imagem aqui. E aqui é uma esponja de cozinha, aquela que a mamãe lava a louça, foi ampliada 300 vezes.